Fala nação rubro-negra, fala galera aqui que me acompanha no canal Janderfute. Rapaz, deixaram o Sport sonhar, deixaram o Sport chegar e chegaram. O Sport estava, bem dizer, morto. Naquele jogo contra o Grêmio, as coisas deram tudo errado para o Sport, inclusive o próprio jogo. E eu fiz um vídeo aqui falando, acabou. Sendo que o Vasco, o Bahia e ontem, né, o Cruzeiro deu esperança para o Sport voltar a sonhar. Eu conversei anteontem, estava conversando com o Luiz, e eu falei a ele que a impressão que passava para alguns é de que o Sport finalizar a rodada, o Sport estava morto. Eita, o Vasco ganhou. Já era. Eu dizia a ele, não, o Sport tem que jogar ainda, para poder dizer já era. Ainda iria acontecer a partida do Sport contra o Cruzeiro. E aconteceu, e da melhor forma possível. E eu esperava, tá? Eu esperava que isso ia acontecer. Porque, vamos dizer, muitos que tiraram a partida do Sport diante do Cruzeiro para uma partida igual à do jogo do Brusque, seria um pecado essa análise, porque, tipo, beleza, a gente tem que analisar passo a passo, jogo a jogo. Mas o Sport dentro de casa joga de outra forma. E ontem o Claudinei Oliveira, ele mexeu mais uma vez na equipe. Vocês estão reparando que o Claudinei Oliveira, ele vem mexendo nas equipes, todo jogo em casa. Todo jogo a gente vai vendo uma escalação diferente. E as coisas vêm mudando. Pois é. E aí eu acho que ontem o termômetro da partida, no pós-jogo, já mostrou que a torcida está se conscientizando. Porque aplaudiram o Claudinei Oliveira. Não que ele seja um baita técnico, não um bom técnico, e para a temporada, se o Sport ficar, que esse cara tem que ficar. Não. É que a gente tem que pegar momento. O momento do Sport é de crescente, de melhora. E o treinador faz parte disso aí. Por mais que você goste ou não goste dele. A crescente está vindo na mão dele. O esquema está vindo na mão dele. As peças que você ou várias pessoas criticaram quando viu a escalação, deram certo na mão dele. Então, mérito total do treinador também, não só dos jogadores. E vou falar também aqui da suposta ida do Sport para a Arena Pernambuco para esse jogo. Vou falar o que eu acho. Mas antes não, né? Já faz 2 minutos e 50 de vídeo e eu não pedi seu like. E eu não pedi para você se inscrever no canal. Faça essas duas coisas. Ative notificações do sininho, que para me ajudar aqui, né? Sou um mero mortal que não tenho tantas qualidades aqui de tecnologia, de conteúdo, coisa e tal, mas você está aqui me ajudando e isso já importa para mim, para que eu possa continuar meu trajeto, meu trabalho aqui de comentários. Enfim, vamos falar do que interessa. A escalação do Sport, quando foi posta, muita gente criticou. Não, pelo amor de Deus, lá vem Chico. Ou nem tanto Chico, né? Lucas Hernandes Pires pela madrugada. Denner, meu Deus do céu. Claudinei, miserável. Calma aí, torcedor. Todo jogo em casa, ele bota uma equipe e toda a equipe é criticada. Seja com Kaique, seja com o Wagner Love de meio campo, seja com o Denner, seja com o Giovani. Inclusive o Giovani entrou bem ontem. Jogou bem ontem. Já entrou driblando, já entrou tomando bola, já entrou dando invertida para a ponta do Labandeira, já entrou fazendo papel de meia, de fato. Não sei se é tipo assim, impulsionado por ele ser do Cruzeiro e tipo, vou mostrar serviço para ir voltar para lá. Pode ser, mas o Giovani entrou bem ontem na partida. O Denner, que tanto criticado, fez um bom papel tático. Foi um cara que foi centralizado no meio campo, destruiu e tentou fazer com que o Sport construísse com mais facilidade suas jogadas pelas beiradas, com a rapidez, né, com a intensidade que precisa, de velocidade no meio campo. Então, temos que dar méritos para o Denner também. Lucas Hernandes. Eu não gostei tanto da partida, mas ele ajudou. Eu não gostei tanto da partida do Lucas.
mas ele foi voluntarioso. O que muita gente não nota, claro, na vitória não vai notar, são os defeitos. Quem pega defeito em vitória é complicado, mas dificilmente você vai ver. Então, o Lucas Hernandes ele deixou a desejar na marcação no segundo tempo. Principalmente quando o Cruzeiro estava atacando pelo lado dele e ele não fazia uma boa recomposição, não dava combate para que o Cruzeiro chegasse e cruzasse. Teve algumas bolas que quando estava 2-1, que o Lucas Hernandes não conseguiu segurar. E é por isso que o Claudinei tirou ele para botar o Juba ali naquele lado. Porque ele não estava conseguindo fazer essa segurança na defesa por aquele lado. Mas ele foi importante, participou do segundo gol, deu assistência ali para o Wagner Love, roubou a bola no meio e deu o passe para o Wagner. Wagner penteou e bateu no canto do goleiro Rafael Cabral. Inclusive o Wagner ia fazer outro gol, que o zagueiro tirou na linha, meu. Eu pensei que foi na trave, que dava impressão no jogo lá, e eu estava no jogo, de que foi na trave, mas não, foi o zagueiro que tirou na linha, irmão. Parecia gol, ia ser um golaço. A jogada do Sport foi trabalhada pé a pé, e aí chegou no Wagner, e o Wagner chutou e foi feliz o zagueiro lá. Então, o Sport tinha esses, vamos dizer assim, essas coisas na escalação, né? Esses jogadores na escalação que a torcida ficou meio ressabiada. Mas quando foi para o campo, o Sport teve uma desenvoltura muito boa. Atacou pelos lados, né? O Cruzeiro. O Cruzeiro veio com algumas novidades do time reserva. Mas esses jogadores já se conhecem. Esses jogadores já têm intensidade na competição. Eles já fazem, já entram nas outras partidas. Não de titular, mas entram. E esse grupo do Cruzeiro é um grupo vitorioso, um grupo que conseguiu o título com méritos. Então nenhum desse elenco, ele ia, vamos dizer, capengar com a camisa do Cruzeiro. Eles têm total mérito de conseguir seus objetivos e é por isso que o Pesolano botou esses jogadores para ter um teste a mais, né? Porque já está na reta final do campeonato e eles precisam saber quem é que fica e quem é que vai. Né? Alguns já estão até sinalizando, né? Por contratos, por procura do Cruzeiro, de que quer ficar com aquele jogador, determinado jogador. E aí o Sport faz 1-0 num cruzamento do Eduardo, que foi outro jogador interessante no time. O Eduardo fez uma baita partida, o Eduardo ele fez uma partida de entrega, uma partida de, vamos dizer assim, ele é muito contundente, ele é um jogador que muito polivalente, ele vai pro ataque e volta. E é um cara que bate bem na bola, e é um cara que cruza bem. A gente tava precisando de lateral que cruzasse bem. Já há muito tempo a gente não tem. O Sander não é esse jogador, por exemplo, na esquerda, ele não cruza bem, mas é um cara que tem entrega. E o Eduardo tem a entrega e cruza bem. E ainda tem a questão de invertidas boas, tem a questão também de drible, no 1 para 1 ele gosta de, vamos dizer assim, de chamar a responsabilidade e fazer a tabelinha. Então, o Sport fez 1-0 no belo cruzamento dele com o gol do Chico. Eu gravei, né, no Instagram, claro, vou salvar, deixar registrado esses momentos porque foram especiais para mim. Fazia muito tempo que eu não ia para o setor das sociais. Para mim, o setor de você presenciar dentro do campo, a partir de sentir o clima dos jogadores do Sport, para mim é o melhor lugar para estar. Né? Você está lá atrás do banco de reservas, eu prefiro ficar atrás do banco de reservas do Sport. Você vê a movimentação do banco, você vê a movimentação dos jogadores, você vê a forma como eles comemoram. Eu postei foto lá da comemoração dos jogadores, né? E a torcida estava muito eufórica, né? Afinal, era o campeão brasileiro da Série B que estava ali. Era o time que já tinha subido com antecedência, recordista em termos de acesso, né? Foi o time com mais antecedência que subiu na história. E a gente conseguiu passar por eles. Então, eu gravei os 3 momentos dos gols, né, para a torcida. E aí o Sport depois tem uma leve descida nas linhas, mas o Cruzeiro, naturalmente, não é um besta, não é um time besta. O Cruzeiro iria explorar o Sport. É um time que já conseguiu o que conseguiu na competição. Então, logo em seguida, depois desse pequeno tempo, né, que o Sport não conseguia sair com tanta facilidade, o Sport chega ao segundo gol.
na roubada de bola ali, né, do Lucas Hernandes e no gol do Wagner Love, que já estava merecendo o gol, ele já estava procurando esse gol. E ele centralizado funciona muito mais do que ele atrás da bola no meio campo. Espero que o Claudinei veja isso, entenda isso. E não pelo fato do Coutinho voltar, que o Coutinho tem que ocupar aquele espaço que o Wagner melhor sabe fazer. O Coutinho teve a oportunidade de titular, mas o Coutinho não conseguiu ter esse encaixe, porque a gente precisa, galera, entender que o Sport em todo acesso tem jogadores experientes botando o Sport nas costas. Foi assim em 2011, foi assim em 2013, foi assim em 2019. Sempre houve jogadores experientes no elenco do Sport que chamassem responsabilidade. Esse cara desse ano é o Wagner Love. Ele tem que ser esse jogador ali de 9, não de meio atacante. Não interessa os outros jogadores. Não interessa se o Coutinho vai jogar, se o... Meu irmão, o Wagner tem que estar inserido nesse time. No 9, ali, de centroavante. E depois, o Cruzeiro, naturalmente, ele estava diante do seu torcedor. Acredito que tinha perto de 1000 torcedores ali, eu acredito. Então, ele não ia deixar o espetáculo assim, fluir da forma que o Sport quisesse. Então ele foi para cima do Sport, o Pesolano fez algumas mudanças e isso tira efeito, porque o Sport começou a sentir a pressão do Cruzeiro. Sendo que aí, uma mexida foi interessante. O Wanderson entrou naquele lado esquerdo, que é o lado mais frágil do Sport. E o Wanderson deu essa dinâmica de desafogo do Sport no lado esquerdo. E quando ele puxa o Juba para a lateral e o Lucas sai, o Sport se torna mais forte ali. O Juba ganhou bolas de carrinho, o Juba conseguiu contribuir na marcação. E é o que eu falo, o Juba de lateral é uma coisa. Ele consegue funcionar. Ele de meia é outra, ele de ponta é outra. Então, o Sport se engrandeceu no lado onde o Cruzeiro estava gostando de querer chegar ali. Tentou chegar pelo lado direito, mas foi no início da partida. Depois eles começaram a explorar o lado esquerdo e não conseguiram mais entrar, porque a torcida viu, impulsionou ali o Caldeirão e os jogadores daquele lado compraram essa ideia da torcida estar ali, gritando, impulsionando e guerreando com a torcida, com os jogadores. Então, quando acontece o gol pela esquerda, é a grande prova de que o Sport ganhou o jogo na esquerda, que era a mina do Cruzeiro. E nas costas da defesa. Eu cansei de falar nas lives. As costas da defesa do Cruzeiro têm que ser exploradas. E foram exploradas. A bola aérea do Cruzeiro, na zaga do Cruzeiro, tem que ser explorada. O primeiro gol foi de bola aérea. Falei tudo isso em lives, não só com o Gil Cabuloso e com a Lilian, lá no canal deles, tanto quanto também no canal do Luiz, mas também falei em alguns vídeos meus aqui. Então, tudo que o Cruzeiro tinha de fragilidade, o Sport explorou. E foi muito bem, porque o Labandeira fez um golaço, rabiscou ali, tirou da jogada o William Oliveira, rabiscou, entrou na área e sem chances para o goleiro. 3-1. E poderia ter sido mais, né? Se não fosse aquela bola tirada na linha. Mas foi ótimo. A atmosfera estava boa, né? Como mostrei, a torcida estava impulsionando a Ilha do Retiro. Quanto à Ilha ou Arena, tá mais do que claro. Tem várias páginas do Sport fazendo enquetes Ilha ou Arena. Se vocês tiverem um pouco de tempo lá no Instagram, vocês vão lá e olhem nas páginas maiores do Sport. E tá em alto e bom couro, Ilha do Retiro. Sabe por quê? Não só pela casa do Sport ser a Ilha do Retiro, mas por tudo que representa. Torcedor que pede para ir para a Arena. O torcedor se lembra de como é ir para a Arena Pernambuco. O caos que era. Eu estava lá na final da Copa do Nordeste, tá? Foi sensacional a atmosfera. Mas o que a gente viu durante o percurso para chegar na Arena? A gente viu carros estacionados no meio da BR porque não tinha espaço para chegar na Arena. A gente viu a BR engarrafada, que é de difícil acesso, porque é uma via única, vamos dizer assim, para o lado do estádio. E ainda mais, tem reforma da BR naquele local. Vamos lembrar que está em reforma a BR. Claro, não sei nem se porventura já acabou essa reforma, mas estava tendo essa reforma.
Então, o trajeto é bem difícil. Então, o torcedor do esporte sofre para chegar na Arena Pernambuco. Sofre. A festa é muito bonita, mas o que engloba essa festa acontecer é que é o dificultoso. Outra coisa, os sócios do esporte. Pode fazer enquete com os sócios do esporte. A Arena Pernambuco para os sócios não tem o mesmo gosto da Arena Pernambuco, da Ilha do Retiro para os sócios. Os sócios sofreram na final da Copa do Nordeste, lá na Arena Pernambuco, por conta da questão de disponibilidade de ingressos. É bem simples de entender. Quanto maior a carga de ingressos, mais lesado vai ser o torcedor. Sabe por quê? Porque a gente sabe que existe um esquema de cambismo. Os cambistas sempre pegam o ingresso na frente do sócio, que ouve isso, para os desavisados. No jogo passado agora, diante do Cruzeiro, teve sócio sem ingresso, mesmo sendo na ilha. Por quê? Porque merabolante, de uma forma merabolante, né? O ingresso aparece na mão do cambista. Então, quando é na arena, eu lembro que teve um fuzuê lá na sede do esporte. Os sócios pedindo seus direitos, porque sumiram, sei lá, 2.000 ingressos do sócio, enfim. Então, o sócio não é tão bem tratado na arena como é tratado na ilha. Outra coisa, vai mexer no que está certo, no que está dando correto. 20.000 pessoas, parece na ilha 40.000 pessoas. Beleza, 40.000 na arena, parece 80. Mas a Ilha do Retiro vem causando medo para os adversários. Não tenha dúvidas, não tenham dúvidas. A Ilha do Retiro está sendo um fator diferencial. Me cite uma derrota do esporte na Ilha do Retiro esse ano, torcedor. Não tem. Por quê? Porque a ilha impulsiona. Ah, mas o esporte precisa jogar em qualquer lugar. Mas a arena é neutra. A arena não é a casa do esporte. A arena é neutra. Então, você vê, a Ilha do Retiro cala os adversários, faz os times jogarem imprensados ali com medo da torcida, com medo do abafa que a torcida faz. A torcida é um diferencial gigante. A Arena Pernambuco é um campo ok. A Arena Pernambuco é um campo massa. Eu já fui para a Arena mais de 11 vezes. Eu sei diferenciar a Arena de Ilha do Retiro, assim como vocês também. Vocês já devem ter ido várias vezes também para a Arena. E a casa do esporte é a Ilha do Retiro. Na reta final, a gente tem que buscar todos os fatores positivos para a gente conseguir os objetivos. Eu garanto a vocês, o Vasco gosta muito do seu estádio lotado. E é por isso que ele não abre mão muitas vezes. Ele abriu mão há tempos passados. Mas vê se o jogo contra o Londrina, que era um jogo decisivo, eles botaram para o Maracanã. Eles botaram lá em São Januário lotado. Eles impulsionaram o seu campo, porque sabem que é um diferencial para eles conseguirem seus objetivos. Então, para mim, a Ilha do Retiro é a nossa casa. E eu, particularmente, acho mais viável até pela que eu fiz essas enquetes, não lá no meu blog, mas tipo, Tati a Tati, perguntando a torcedor e vendo as enquetes nas páginas. E a torcida está pedindo Ilha do Retiro, porque é um fator que está sendo diferencial. Tanto a avenida, vamos lembrar, a Ilha do Retiro é tão legal, tão bacana, que os torcedores chegam muito cedo, ficam lá, pertinho dos jogadores. Quando os jogadores entram, pô, bicho, quando foi que você viu alguma arena, vamos dizer assim, corredor, aquele corredor que a torcida faz, né? Quando é que você viu na arena aquilo ali acontecer? Não acontece, sabe por quê? Porque não dá para acontecer. É um campo muito amplo, é um campo de Copa do Mundo e não tem aquele aconchego que a ilha tem. Vá lá no Insta dos jogadores, todos eles impressionados, filmando a chegada na ilha. Esse é o diferencial. Alçapão, Caldeirão. E nesse momento a gente precisa fazer o Cruzeiro e fez, o Bahia e fez, e agora o Vasco tremer. Então, para mim, sem dúvida, essa é a minha explanação. Deixe seu like, se inscreva no canal. Claro, vai ter mais vídeos aqui, mas a torcida fez o seu diferencial ontem. 19.600, balela, pô. Tinha mais de 20.000 torcedores, mas lógico, a gente sabe das burocracias.
que tem na Ilha do Retiro. Abraço para todo mundo e vamos embora para cima do Vasco agora, porque de certo o Vasco tá com medinho. Os jogadores e a torcida sabem do poder do Sport na reta final de uma Série B. O Sport não é bicho, bestão não, é bicho grande na reta final, principalmente brigando por coisa que é a mesma coisa que eles estão brigando. Então, eu acho que essa vitória nos dá muito mais confiança para o decorrer do campeonato. Forte abraço para todo mundo e vem com a gente acompanhando o Leão da Ilha do Retiro.